Olá pessoal, então antes de seguir para a próxima parte da disciplina, eu queria conversar, né, um pouquinho sobre uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês como funciona. A gente pode entender como é que a gente faz o teste T, né? É uma ferramenta online, né? E aqui a gente está dentro do nosso ambiente Moodle, né? Se a gente descer aqui, introdução aos modelos lineares, teste T, eu deixei aqui já, né, site para realizar as análises. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão chegar neste site aqui, que é o Statist. E aí eu importei aqui, clicando aqui nessa parte, né, importar ou exportar, e aí procurei aqui dentro do meu computador, né, e eu tenho já aquela, na verdade é a mesma conjunto de dados que eu usei como exemplo na aula passada, que era de teste de hipótese, que era a altura das árvores lá dentro de dois tipos de solo, né? Que era argiloso e rochoso, tudo bem? Então a gente já consegue ver aqui, né? Ele tem ele já reconhece inclusive que um tipo de variável que eu chamei de área, ele é nominal, enquanto que o segundo variável que eu chamei de altura é métrica, né? E aqui ele também já deixa pra gente, né? O que é métrico, né? Altura, e o que é nominal, área. E o legal desse site, além de ser gratuito, quando a gente clica, né? Eu vou clicar nos dois. Ele já dá uma série de informações interessantes pra gente, né? Uma delas é essa primeira parte aqui, que é a chamada de estatística descritiva. Então ele já dá uma tabelinha bem legal pra gente com a média, né? O desvio padrão, o valor mínimo, máximo e a frequência, né? A quantidade de dados que a gente tem em cada um. E aí, como eu tenho uma variável que é contínua dividida em duas variáveis que são nominais, né, como ele chamou aqui, argiloso e rochoso, ele está contando para mim quantos dados eu tenho, né, quantos dados pontuais eu tenho em cada um, que é 25. E ele que me dá uma média da altura, né, nesse grupo, argiloso, e a mesma coisa aqui para o rochoso. E aí os dados de desvio padrão, valor mínimo, máximo, e a gente pode colocar o que a gente quiser, na verdade, aqui, né? Por exemplo, a mediana, né? E variância, né? A gente vai ver aqui que a relação, né, entre essas variáveis. E aqui, nesse segundo painel, ele já dá pra gente o teste de hipótese, que é justamente isso que a gente estava conversando nessa aula sobre o teste T. E aí eu vou selecionar aqui um teste paramétrico, né? Acho que eu discuti rapidamente o que seriam esses testes não paramétricos. Eu disse que eu não iria falar sobre eles, né? Então, se vocês... E aqui logo embaixo tem hipóteses alternativas. E ele está dizendo para a gente, se a gente quer que a gente testa se a altura no solo argiloso é diferente do solo rochoso, ou se o solo argiloso a altura vai ser maior do que o rochoso ou menor, né? Então esse aqui, se vocês lembrarem, é justamente aquelas hipóteses alternativas que eu mostrei para vocês naqueles exemplos de hipóteses que são o que seriam bicaudais, né, ou unicaudais. Porque essas aqui são hipóteses que a gente chama de direcionais. Então eu estou dizendo aqui, nesse caso, se eu selecionar que o argiloso vai ser, a altura das árvores no solo argiloso vai ser maior do que o solo rochoso, e aqui a mesma coisa ao contrário, né? Rochoso menor do que o argiloso. Então, se vocês olharem aqui, ele já escreve para a gente o que seria a hipótese nula, né? Claro, está em inglês, mas eu vou traduzir aqui para vocês, né? O grupo argiloso tem a média, ou valores, né, menores ou iguais do que o rochoso, do grupo rochoso, em relação à variável altura, né? E a hipótese alternativa seria que os valores no grupo argiloso seriam maiores, né, do que no grupo rochoso, né, para a variável dependente à altura. Então, é justamente isso que eu quero testar. Se vocês lembrarem da aula passada, ou revisitarem os slides, eu tinha uma hipótese direcional para esse exemplo, né? Porque eu tinha trazido um pouco da biologia, né, por trás, e a gente dava para dizer que o solo argiloso ele tinha mais recursos, né, ele era mais fácil para as plantas
acessarem esses recursos, elas cresceriam mais, né? Essa era a hipótese. Então, ele dá uma série de testes que são testes de pressupostos, né? Que eu não vou entrar aqui neles, mas aqui ele já dá para a gente o que seria o teste T, que é o que me interessa, para amostras independentes, né? Então, aqui ele se refere, né, a essa variável dependente, que é a variável resposta, a altura, e aqui ele já dá direto o teste T para amostras independentes, assumindo que as variâncias sejam iguais ou assumindo que as variâncias sejam diferentes. Aqui, se a gente voltar aqui em cima, a gente vê que a variância do grupo argiloso é um pouquinho menor, quase nada de diferença, mas um pouco diferente, né, do que o solo argiloso, do que o solo rochoso, desculpa, né? O que esses testes de hipótese aqui estão mostrando para a gente, que seriam os testes de Levene, né, que me referi brevemente na aula, ele vai testar de fato se a média ou a mediana é diferente entre os grupos. Ele está mostrando aqui que eles não são, na verdade, a variância, né, não a média, né? A variância, se é diferente ou não. Então aqui a gente pode usar assumindo, né, que as variâncias sejam iguais, né? Na aula passada eu tinha mostrado para vocês, fazendo um desenho lá no exemplo, né, no boxplot do exemplo. Talvez tenha ficado um pouco passado meio rápido essa informação, porque aqui a gente tem, né, um teste de fato, um teste de hipótese de fato, para mostrar para a gente que, para esse exemplo aqui com esses dados, a gente pode assumir que as variâncias sejam iguais. Uma regra geral que eu dou para vocês na dúvida, se vocês não sabem se as variâncias são iguais ou diferentes, ou não quer fazer um teste de pressupostos, use o teste T para variâncias separadas, tá? Você vai errar menos nesse caso. E é justamente isso que a gente vai interpretar. Eu vou interpretar esse teste T para variâncias diferentes, né, ou separadas, em que eu vou ter aqui o valor da minha estatística, né, os graus de liberdade. Aí, se vocês lembrarem, o cálculo do grau de liberdade é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais complicado, e eu até não expliquei isso, e eu mostrei para vocês que, né, eu falei na verdade na aula, que ele sempre vai dar um valor quebrado, né, com vírgula. Então é justamente isso que está mostrando, enquanto que o grau de liberdade para o teste T para variâncias iguais, ele sempre vai ser exato, então está mostrando aqui, né. Então, um pouquinho diferente, né, mas muito próximo o valor. E aí, com essas duas informações, né, a gente consegue calcular o valor de P, tá? Que é justamente esse aqui, né? Que seria 0, ele não está mostrando, mas é o 0,12, né? Então, esse caso aqui, ele está mostrando que é um valor de P não significativo, tá? Então, se vocês lembrarem aqui, a hipótese nula é que o grupo argiloso tem valores menores ou iguais ao grupo rochoso, né, para a variável dependente de altura. Então, neste caso aqui, né, eu, com o valor de P não significativo, eu não posso rejeitar a hipótese nula, tá? Então, eu não posso dizer que existe uma diferença na altura entre os dois grupos, tá? Essa é a interpretação aqui nesse exemplo. Então, continuando aqui, gente, acho que ficou clara essa parte, né? Se a gente descer aqui para baixo, a gente vai ter os gráficos, né, ou charts em inglês. E aí o primeiro que ele dá é um gráfico de barras, né, simples. E a gente pode colocar aqui o desvio padrão. E ele vai estar mostrando para a gente basicamente a média dos dois grupos, né? A média para a altura do grupo argiloso e o grupo rochoso. E aí realmente dá para ver que é bem parecido, né? A gente pode ver isso num gráfico de scatterplot, né? Aqui a gente tem os pontos, né, do argiloso, e a mesma coisa para o rochoso e uma linha ligando as médias. A gente também tem um histograma, né? Então dá para ver que o histograma das duas áreas ele está bem sobreposto, né? Então isso indica justamente que essas duas variáveis vieram de uma única população e não de duas diferentes, né? E aí por fim a gente tem um boxplot, que é talvez um pouquinho mais útil aqui nesse caso, né? E a gente tem aqui, né, a mediana, né, o box, né, a caixinha aqui com os quartis, etc, né? E aqui alguns outliers aqui no caso, né?
Então é isso, acho que aqui é um outro gráfico, tipo Violin Plot, né? Se vocês quiserem explorar aqui depois, eu vou deixar, obviamente, esse site aqui lá para vocês, e vou deixar também esse arquivo de exemplo para vocês brincarem um pouquinho com isso. Esse aqui é, de novo, um outro tipo de maneira de mostrar, né? Que é o chamado Rain Cloud Plot. Só maneira de explorar o dado, tá? Então acho que é isso. Fiquem à vontade para explorar isso depois, né? E a gente vai seguir agora com a segunda parte dessa aula sobre teste